Só tive que dar um corte aqui no vídeo, problemas técnicos aqui, mas então vamos continuar. O próximo que a gente ia ver seria o Lattice. O que o Lattice vai fazer? Ó? Eu vou criar um plane e eu vou aumentar o número de segmentos dele para 10, por exemplo. Ó. E aí a gente vai ver o que o Lattice faz no nosso objeto. Ó. Modifier List, Lattice. No momento que vocês aplicarem o Lattice, vocês vão perceber que ele vai pegar os edges, né, as arestas do nosso desenho. Depois eu faço em outro também para vocês verem. E ele vai criar essas junções, ó, os joints, né, que são esses desenhinhos aqui, esse triângulo aqui que vai, né, virando essa forma geométrica. E onde é o edge, ele vai criar essa ligação. Então a gente tem dentro da configuração do Lattice a parte só do joints e o structs, que seria a estrutura, que seria essa ligação entre os vértices, tá? Aplicar o objeto todo, né? Então aqui, ó, se eu deixar só no joints, ele tira aquela ligação que tem no edge e fica marcado só a parte de vértice. A estrutura, olha só, ele tira o joints e deixa só a estrutura. E o both seria ambos, né? Aí a gente consegue deixar tudo. Eu acredito assim que o que a gente vai usar na prática seria a parte da estrutura, né? Ó, porque aí a gente tem o quê? A gente tem várias coisas que a gente pode fazer com isso. Ó. Se eu for diminuindo aqui o raio dele, por exemplo, ó, eu consigo fazer tipo uma grade, ó, né? Fica bem parecido com uma grade, uma telinha. Eu posso ir mudando aqui, ó. Eu vou tendo novas opções. Mas eu acho que a gente usaria isso daqui principalmente para fazer esse lance de grade. Tela, grade, alguma coisa assim. A gente tem, dentro da configuração, ó, vou deixar mais próximo, o número de segmentos. Que aqui, se a gente for ver, ó, a gente utilizando dessa maneira que tá, não vai fazer diferença, tá? Se a gente está usando ele retinho assim, não faz diferença aumentar o número de segmentos. Ó. A qualidade final dele é a mesma. Só vai mesmo fazer o quê? Pesar mais, né? Porque a gente vai criar mais edges no objeto. A gente tem os sides. Olha só. Então, por exemplo, com 5, aí ele fica quadradinho certinho. Aí fica mais um outro tipo, né, de telinha, alguma coisa assim. E conforme a gente vai aumentando, ó, a gente vai, né, os sides, o número de lados, a gente vai arredondando isso daí, ó. E aí a gente fica com essa outra opção, né? No caso, redondo. Então, essa daqui eu acredito que seja a maneira que a gente mais vai utilizar. Utilizando apenas a parte de estrutura, para fazer tela, para fazer grade, esse tipo de coisa. Com a outra opção, ó, que seria a parte do joints. Então aqui, se eu ligar, vou deixar os dois, ó. O joints, então, ele vai criar em todos os vértices esse desenho. Aí a gente tem a opção geodésica, né? O tipo de base geodésica, o tetraedro, que seria esse, o octaedro, que é o padrão que ele vem, e o icosaedro, que é mais redondinho. Vou deixar nesse daqui, ó, tá? Porque aí é a mesma coisa. O raio dele, ó, segmentos. Então, conforme eu aumento o número de segmentos, toma cuidado na hora de aumentar esse número de segmentos, porque como ele vai arredondar, olha só a malha como fica, ó. E fica bem cheia, né, ó. Então, dependendo aí de como tiver a placa de vídeo de vocês, se vocês aumentarem muito, é perigoso ele dar uma travada e esperar até ele ler na hora de voltar, tá? E a gente tem aqui o Smooth. Ó. Né? Se a gente deixar sem o Smooth, a gente consegue visualizar essas faces aqui, né? Ele fica marcado as faces. Dentro do Smooth, aí ele suaviza e a gente não
tem essa marcação. Então seria uma outra opção, né, dentro de cada um desses daqui. Conforme eu aumentei o número de segmentos, ó, observa que praticamente eles ficam a mesma coisa, né? A diferença é que o icosaedro vai ficar mais redondinho. O octaedro ainda fica, ó, mas a gente já percebe aqui quebrando, né? Teria que aumentar mais o número de segmentos. E o tetraedro a gente já marca mais, teria que aumentar mais ainda o número de segmentos. Então esse daqui seria o Lattice. Toda vez, tipo, um lugar legal de usar isso daí seria, que a gente vai ver até em exercícios, imagina que vocês estão fazendo uma imagem de uma quadra, né? E sempre tem ali o gol, né, da quadra poliesportiva. Então, uma maneira bacana de fazer a rede seria com o Lattice. Porque aí a gente desenha com o plane, o local, né, onde vai ser a rede. Aí a gente transforma ele para... Transforma não, a gente usa o Lattice nele, deixa redondinho, né, bem fininho, redondinho, e depois utiliza o FFD para movimentar um pouquinho essa rede. Então seria uma aplicação bacana para a gente usar esse comando. Fora o lance que eu falei de grade, de várias coisas, né? Até se for fazer uma parede de tijolo de vidro, dá para a gente montar mais ou menos a estrutura, né? E jogar depois o vidro aqui em cima. Estrutura de... Qualquer tipo de estrutura, né, que tiver esse formato, a gente consegue facinho, né, fazer. Muito mais fácil a gente fazer assim do que modelar realmente isso daqui, né? Então, beleza. Esse daí seria o Lattice. O próximo, ele não tem até tanta aplicação assim pra gente, que seria o Melt. Por exemplo, eu vou fazer uma esfera mesmo, ó. E vou fazer aqui, Modifier List, Melt. O que o Melt faz? O Melt, como o nome dele diz, ele vai derreter o nosso objeto. Então ele pode ser usado mais em animação, né? A gente tem o amount do melt. Então olha só, é o que ele faz aqui, né? A porcentagem que ele, porcentagem não, o valor que ele vai derreter o nosso objeto. A gente tem o spread, que seria a porcentagem do melt, ó. Conforme eu aumento, por exemplo, 100%, ó, ele cresce e continua. Se eu diminuir isso daqui, por exemplo, só um pouquinho aqui, vamos supor 2, ó, ele já fica concentrado na área da esfera, né? Então, o spread seria o quanto que eu vou esparramar o meu objeto na hora desse derretimento. Vamos deixar 20 aqui. Ó. Depois embaixo a gente tem o tipo de sólido, como vai ser a solidificação dele. Então a gente tem o ice, que é o gelo, que é o padrão, o glass, que seria vidro, o jelly, que é a geleia, né? E o plastic, que vai ser o plástico. Então vamos ver a diferença de cada um. Ó. Depois eu vou falar onde que vocês poderiam usar isso daqui talvez, né? Então no ice, que foi o padrão que a gente viu, no glass, ele já faz de uma maneira diferente, ó. Né? O bico ali fica preso por mais tempo. O jelly, o bico já não fica preso, né? Ele desce junto. E o plástico, que é mais parecido com o jelly, só que o bico dele não afunda tanto, né? Ele já cai mais direto. A gente tem os eixos, né? Que ele vai fazer o derretimento. Então, se eu trocar aqui para o eixo Y, ó, aí dá para a gente ver como funciona esse derretimento. No eixo X, seria para cá, né? Talvez uma aplicação disso para o nosso caso seria a gente estar fazendo, sei lá, uma animação mais para frente que tenha uma bola
né, não seria a maneira que eu faria esse lance da bola batendo, né? Eu usaria um outro artifício na animação para isso. Mas se a gente tivesse, né, uma parede e essa bola viesse, batesse e voltasse. Então a gente pode até imaginar que tem uma parede aqui, né, e a bola vem, aí quando ela chegar na parede, ela dá aquela, deixa eu trocar o eixo, ela dá aquela afundadinha e volta, né? Seria talvez uma aplicação para isso. No nosso caso, né? Aí eu não sei se talvez alguma outra coisa no que a gente poderia, né, usar, mas esse é o efeito, ele dá esse derretimento e faz o objeto ir se espalhando no chão. Qualquer coisa que vocês virem que dá esse efeito, é feito com o melt. Uma das maneiras, né, de fazer seria com o melt. Vamos para o próximo. É o Mesh Smooth. O que o Mesh Smooth vai fazer? Eu vou deixar até... Vamos apagar isso aqui e vou fazer uma box. O que o Mesh Smooth vai fazer? O Mesh Smooth, como o nome dele diz, ele vai suavizar o nosso mesh. Então eu fiz uma box. Vou aplicar o Mesh Smooth. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai tentar suavizar todos as minhas faces. Ficou esquisito por quê? Porque eu não tenho quantidade de segmentos aqui. Ó. Vamos supor que eu coloque 20, 20, 20. Ó. Olha só como já fica bem diferente o Mesh Smooth. Ó. Ele já suavizou pra gente, ó, os nossos cantos aqui. Aí a gente tem, ó, a opção, o método, né, que ele vai fazer essa subdivisão. NURBS, ele ficaria dessa maneira. Classic, ele junta um pouco mais. Deixa eu tirar um pouquinho de segmentos. Ó. A diferença não é gritante assim de um para o outro, mas dá para perceber um pouquinho. Ó. O Classic, Quad Output, fechou um pouco mais, né? E o NURBS, ele arredondou um pouquinho mais aqui esse canto. Aí a gente tem aplicar a todo o mesh. Iterations, ó. Conforme eu diminuo ou aumento, ó, eu vou melhorando a qualidade do meu Mesh Smooth. Ó, tomar muito cuidado com iterations, que também pode travar o computador, tá? Conforme eu tenho ó, eu consigo visualizar meio que essas faces que ficam aqui, ó, e esses quebradinhos, né? Se eu aumento para 2, já melhorou. Para 3, já melhorou mais. 4 já fica praticamente perfeito já, essa suavização. Só tem que tomar cuidado, tá? Não vai clicar aqui e jogar para cima, porque vai acabar travando. Eu vou deixar com 2. O Smoothness, que é a quantidade de suavização que eu vou ter no objeto, ó, mesmo eu estando com uma subdivisão 2. Se eu diminuo o meu Smoothness, ó, eu vou quebrando, né, a suavização dele. Ó. Se eu deixar no 1, que é o valor, aí eu tenho a aplicação total desse iterations aqui. Tipo, se eu deixar com 0,5, isso daqui, olha como fica. Ele já fica bem quebradão, né? Já não fica tão bem feito o negócio. Depois a gente tem, ó, Local Control, que é pra gente, olha só, aparecem os vértices aqui, ó. Né? A opção de vértice e a opção de Edge. Então, ó, eu tenho esses vértices que eu posso selecionar os vértices, ó, e movimentar o meu objeto. Né? Eu posso movimentar, eu posso rotacionar, posso aumentar a escala. Então, eu consigo ter controle sobre o meu mesh ali, no caso, né? Essa daí seria com a opção... Às vezes a gente vai... Isso daqui poderia até usar para fazer uma cadeira, alguma coisa do tipo. Eu não sei, vamos ver. Edge. Dura que eu tô com um monte de segmentos aqui. Porque se eu diminuir muito,
Se eu pôr 1 aqui, ele vai quebrar. Ó. Vamos deixar com 5. Deixa eu ver. Tá. Então, ó, seria a mesma coisa eu selecionar aqui esse edge, a mesma coisa de eu clicar no gizmo dele aqui, tem o vértice e o edge, tá? Eu consigo, por exemplo, vamos ver aqui, pegar aqui, eu consigo ir moldando algum outro tipo de coisa, né? Utilizando aqui o parâmetro, né, do edge. Eu já consigo ir tendo mais controle da forma do nosso objeto. É meio chato, né? Meio difícil de, às vezes, conseguir um resultado aqui dentro do esperado, mas porque apesar de a gente ter controle, a gente acaba ficando meio preso. E ele começa a dar, ó, uma coisa que vocês têm que prestar atenção são essas coisas pretas, ó, essas manchas que aparecem. Se acontecer isso é porque, ó, observa esse edge meu, a partir do momento que ele entra dentro desse, ele dá esse erro, ó. Ó. Então, nunca vocês vão entrar um edge dentro do outro, né? Porque senão vai acabar dando esse problema na malha. E aí já começa a ter problema sério depois, porque para suavizar isso daí já fica mais difícil. Mas então, dentro do Mesh Smooth, minha intenção aqui não foi fazer nada, tá? Foi só mostrar que a gente consegue ter o controle em cima dele. Ó. De acordo com o vértice ou o edge que a gente selecionar, a gente consegue fazer um molde de alguma coisa. Control Level. O weight seria o peso do nosso objeto, mas aqui seria o peso de cada uma do que a gente selecionar. Ó, conforme eu seleciono, eu defino o peso. Não sei se tem necessidade de mexer nisso, tá? Eu acredito que não. Então, basicamente, o Mesh Smooth, eu não usaria ele. Objetos antigos modelados no Max, onde a gente tem até a versão 3DS, era feita a modelagem de objetos orgânicos assim, né? Fazia uma forma, tipo uma box, do jeito que a gente fez, e ia modelando ela em cima do Mesh Smooth. Tem muitos objetos que a gente pega, às vezes biblioteca antiga, vocês vão observar que ela é um mesh e foi aplicado esses Mesh Smooth. A gente tem esses controles aqui em volta para poder fazer, né, a modelagem. Mas essa é uma maneira meio ultrapassada, né, bem antiga de fazer. Eu quis mostrar isso aqui porque realmente ele suaviza bem a malha conforme a gente aumenta o número de interações aqui e a malha continua, né, certinha. Então, em qualquer objeto que vocês aplicarem o Mesh Smooth, ele vai arredondar. Só tomar cuidado, arredondando, né? Ele vai suavizar e ele vai acabar arredondando os cantos, né? Só tem que tomar cuidado mesmo, ó, com o lance do número de segmentos do objeto. Só para vocês verem aqui uma diferença, ó, vou fazer algumas opções, ó. Vou deixar esse com 1, com 1, com 1. Esse com 5, esse com 20 e esse com 40. O grande problema, vamos dizer assim, da gente ter muita subdivisão já no objeto é que quando a gente aplica o Mesh Smooth, ele vai dar uma suavizada a mais ainda. Então vai acabar pesando mais ainda o objeto. Então a gente tem que achar um meio termo do número de segmentos para poder ter essa suavização, ó. Aqui eu vou explicar uma outra coisa que dá para fazer quando a gente aplica um modificador. Ó. Então eu vou colocar aqui 3 interações. Ó. Então o que ele fez? Ele arredondou, virou uma esfera praticamente. Né? Não é uma esfera perfeita porque ela é mais achatadinha por causa da box. Mas foi isso que ela virou. Olha só, ao invés da gente selecionar, isso dá para fazer com qualquer modificador, tá? Ao invés de eu selecionar aqui e vir de novo no Mesh Smooth, o que eu posso fazer? Ó?
Vamos supor que eu tenha vários objetos que vão sofrer um modificador, que eu vou aplicar um modificador neles, e com as mesmas propriedades. Eu posso até alterar a propriedade depois, não tem problema, tá? Mas é mais fácil eu fazer o seguinte, ó, eu seleciono, né, o objeto meu que eu apliquei o meu modificador e eu pego daqui, ó, eu arrasto o meu modificador em cima do outro objeto. Ó. Quando aparecer o símbolozinho ali e o mais, está escrito ali Mesh Smooth e eu tenho uma janelinha e o mais. Se eu soltar, ó, ele já automaticamente aplica o meu modificador aqui da mesma maneira que está o outro. Eu posso mexer aqui, ó, que é independente, tá? Ele não fica linkado, tipo, se eu mexer nesse, ele vai alterar nesse. Não. Ele fica independente, tá? Então, ó, vou fazer de novo. Vou pegar desse, vou arrastar nesse. Olha como já demora bem mais quando eu tenho uma quantidade grande já de segmentos. Agora, olha nesse o tempo que vai demorar. Espero que não trave. Para fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque eu já tenho 40 segmentos ali. Aí eu estou aplicando um Mesh Smooth com 3 interações. Então eu estou aumentando absurdamente a suavização. Então aqui dá para a gente ver bem, ó, a diferença desse esquema de ter o número de segmentos já no objeto. Ó. Eu não vou deixar, por exemplo, se eu quisesse fazer um puff, eu não vou deixar, por exemplo, a minha box com um segmento. Ela vai virar quase uma bola. Aqui, ó, já está aceitável. E está leve, né? Eu estou com 5. Já ficou legal. Aqui já ficou mais com cara, talvez, de outra coisa. Né? Não tanto um puff, porque ele está bem duro, né? Já tá, a suavização dele está bem marcada ali, bem firme, né? E o último aqui, que tem 40, já ficou um negócio absurdo, né? Já ficou bem parecendo uma lateral de móvel aqui, com aquele chanfre, aquele boleadinho bem suave, né? Então, tomar muito cuidado na hora que for usar um Mesh Smooth para não exagerar na quantidade de segmentos, dependendo do que vocês tiverem aí planejando fazer. Essa aí seria uma dica para vocês usarem, ó. Até para pagar, olha a diferença, né, de tempo entre cada um deles. A gente vai ter uma outra opção de suavização também, porque assim, o Mesh Smooth é uma coisa que já vem de versões muito antigas do Max. E aí foi implementada uma nova maneira de fazer essa suavização, que é um pouco mais atual a forma, né? Ele já multiplica, ele subdivide a malha mesmo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá e eu vou mostrar o que é isso daí. O próximo seria o Noise. O que o Noise vai fazer? O Noise ele vai movimentar o nosso objeto. Ó. A gente vai utilizar esse Noise muitas vezes para fazer água. Quando a gente chegar a estudar os tipos de materiais, tudo e as aplicações deles, a gente vai ver que o Noise, a gente pode aplicar o Noise tanto no material quanto no modificador em cima do objeto. E por muitas vezes a gente vai utilizar uma, né, das opções da gente fazer uma água, por exemplo, seria utilizando o Noise. A gente pode fazer uma coisa legal também com ele, ó, tem um gramado, por exemplo, né, que a gente vai fazer, colocar só a grama, vamos supor. Para não ficar aquela coisa reta, né, fica aquele negócio retão, a gente pode utilizar o Noise nessa malha onde vai ser aplicada a grama, que aí ele vai fazer uns morrinhos de leve, né? Conforme os controles que a gente for mexendo, ele vai fazer alguns morrinhos, e aí a grama fica muito mais agradável, né? Uma coisa importante é o número de segmentos. Quanto mais segmentos a gente tiver, mais qualidade a gente vai ter no Noise. Eu vou colocar 40 no plane, para a gente visualizar o que o Noise faz, e depois eu vou diminuindo para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Então, modificador Noise, quando vocês aplicarem ele, nada vai acontecer, tá? Ele vai ficar da mesma maneira. E aí a gente tem os controles, ó. Eu vou começar falando pelo meio aqui, ó, o Strength, que seria a força do nosso Noise. Vou mexer no eixo Z. Ó. Se eu mexer só no eixo Z sem o danada, é esse efeito aqui que ele está fazendo. Ó.
Se eu mexer no eixo Y, ó, vou pôr um aqui e já vou mexendo. Ó. Ele vai entortar, ó, meu eixo Y tá para cá, né? Então ele entorta esse meu objeto em Y. No Z ele tá certinho, tá? Ele só esticou em Y. E no eixo X, ele vai em X, ó. Continua no 0, 0, né? Só vai esticando para cá. A gente geralmente vai usar ele no eixo Z, né? Para a gente fazer as elevações nas alturas. Então eu vou deixar um e um, quer dizer, vou deixar um aqui, ó, para vocês verem os outros parâmetros, ó, o que ele vai fazer. Primeira coisa, a escala dele. Então, conforme eu diminuo a escala, ó, olha só, aí ele vai ondulando tudo mesmo. Ó. Já fica completamente... Deixa eu tirar o Realistic aqui. Ele já fica bem enrugado, né? Ó. É o tamanho, né, que eu estou criando, olha só. Quanto mais eu diminuir, aí ele vai até endoidar mesmo ali, né? Ó. Beleza. Seed, ele vai invertendo para mim, ó, a maneira como que ele está fazendo. Então ele vai me dando novas opções, né? Ele remaneja esse efeito. Isso aqui a gente vai usar o Seed dependendo do muito, né? Dependendo do efeito, a gente dá uma testada para ver se tem alguma outra opção melhor. Já eu vou chegar numa configuração normal que a gente vai usar, tá? Fractal. Observa a diferença com o fractal, ó. Ele força já bem mais isso daí. Ó. Então, com o fractal, a gente tem já mais forte, né, o nosso efeito. Roughness, ó, é a altura, né? A gente aumenta ou diminui essa altura do nosso efeito. Iterations seria a qualidade. Ó. Se eu diminuo, ele vai perdendo, né? Com uma interação, ele não vai subdividir a malha. Então, ela vai ficar da mesma maneira como se eu não tivesse aplicado nada, assim, só tivesse mexido no Z, igual eu tinha feito no começo. Ó. Conforme eu vou aumentando o meu iterations, ele vai criando mais noise, né? Mais sujeira ali na minha malha. Ó. O padrão dele é 6. Aqui. E aí depois eu posso voltar aqui, tipo, ah, ficou muito forte. Ó. Então, tipo, se eu fosse usar isso numa grama, a gente nunca pode forçar muito o efeito para não ficar estranho, tá? Geralmente eu vou mexendo em escala, sem forçar demais. O Z é o quanto ele vai subir, né? Então também não forço muito. E o Iterations eu posso deixar realmente no padrão. Então assim, se a gente for usar isso numa água ou em uma grama, a ideia principal é mexer um pouquinho no Z para dar a altura que ele vai fazer esse movimento. Depois, a escala, para a gente ter o tamanho, né, que vai ter isso daí. Conforme eu diminuo, eu vou ter mais movimento na minha malha. Conforme eu aumento, eu tenho mais espalhado, né? Então fica mais suave. Assim, dessa maneira, tipo, se eu deixar vários aqui, por exemplo, ó, ele fica bem enrugado, ó. Então, às vezes engana um pouquinho o que vocês estão vendo na viewport e o que ele vai fazer no render, né? Sempre é bom renderizar o objeto para ver exatamente. Ó, já estaria muito, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Então, sempre lembrar de fazer o mais suave possível, para não ficar aquele negócio carregado. Controlando, né? Na escala e no Z, na altura dele.
Então, esse seria o Noise. As aplicações dele, eu utilizaria ele como uma forma de fazer a água e de fazer terrenos, né? A gente tem, não de criar o terreno, mas de dar algumas deformações no terreno para quando eu aplicar a grama, fazer os jardins, não ficar aquela coisa uniforme, né? Retinha. É até meio difícil de ter tudo, né? Reto. A gente vai criar mais detalhes e vai acabar ficando mais bacana, né, a imagem em cima disso. O próximo seria o Ripple, que eu mostrei numa aula o que o Ripple faz, né, que é a parte daquela que a gente pode usar na água também. Eu usaria, né, na água, quando a gente tem uma bola e aí a gente tem as ondinhas em volta. A gente viu, eu mostrei ele como um Space Warp, mas agora vamos ver no modificador como que a gente vai utilizar isso. Ó. Então, a gente tem Ripple. E aí a gente vai ter aqueles mesmos controles, se eu não me engano, né? Amplitude 1 e 2, Wavelength, Phase e Decay. Então, ó, amplitude 1. Tanto para cima quanto positivo quanto negativo, tá? Aí a gente tem a amplitude 2. Seria um outro controle aqui, né? Wavelength. Aqui é onde a gente vai definir o tamanho da nossa onda, né? Do círculozinho. Ó. Conforme eu aumento o wavelength, ele acaba até sumindo, né? Conforme eu diminuo, eu vou criando aquele efeito. Phase, ó, ele dá um movimento, né, ó, contínuo, seria para animar, né? Ele dá um movimento contínuo aqui. E o decay é o quanto que ele vai fazer o caimento. Não, conforme eu aumento o decay, ele vai perdendo. Conforme eu diminuo, ele faz inteiro. Assim, aqui tá, eu não faria tipo na água inteira, né? Eu pegaria uma parte dessa, onde eu tenho essa bola, por exemplo, a gente vai fazer isso também em exercício prático. Tipo, eu pego uma parte da minha água, deixo ela sozinha e aplico o Ripple em cima. Que aí eu consigo ter, né? Também tem que ser suave, tá? Não pode carregar demais isso daqui. Se eu diminuir bem aqui os valores de amplitude, ó, e trabalhar só com o meu wavelength, ó, eu já começo a ter alguma coisa mais parecida com isso que eu estou falando, tá? E a gente consegue suavizar também isso daqui para tirar esses quebradinhos que estão ficando aqui, tá? Então aqui já ficaria uma configuração já quase ótima, né? Observa que os valores são bem baixos, né? Ó. Então o Ripple a gente usaria para isso, para fazer o lance da água tendo essas ondinhas. O que mais a gente pode fazer? Eu posso pegar, vou aumentar um pouquinho aqui para poder visualizar. Ó. Eu posso pegar no Ripple ó, o gizmo dele e movimentar. Ó. Porque aí depende, ó, se eu coloquei a minha bola, por exemplo, na água lá na ponta, eu posso colocar o local de onde está saindo, né, o centro, que seria esse center, de onde que está saindo a minha onda. Ó. E aí ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu posso modificar a localização do centro com relação ao meu Ripple. Ó. Pra mim, tipo, daria quase na mesma, né? De eu deixar ele centralizado ali mesmo e mexer com o gizmo. Ó. Né? E aí eu posso colocar, ó, não quero esse centro aparecendo, quero só as ondinhas. Ó. Consigo fazer isso também. É só eu tirar o centro. Né? Conforme eu chego com o centro dentro do meu objeto, ó, aí eu tenho, né, as ondinhas fazendo. Se eu quiser tirar e deixar só as ondas, ó, eu posso fazer isso.
e começar a ajustar aqui. Para eu ter só a onda, por exemplo, né? Tipo, o negócio bateu e só está tremendo a água só. Então, com o Ripple, quando a gente começar a mexer com materiais, esse tipo de coisa, a gente vai... Uma aula que eu vou fazer sobre materiais de água, por exemplo, né? Como fazer água de piscina, todas as opções possíveis que a gente tiver, água de lago, que já vai ter um pouquinho diferente de material e tal, a gente vai ver todas as opções e uma delas vai ser trabalhando com esse Ripple e depois aplicando o material, né? Isso lá no módulo 3, na parte do V-Ray, onde a gente vai ver o material correto para aplicar nisso daqui. Então, Ripple, deixa anotado aí que é muito bacana, a gente pode utilizar para fazer esse esquema da água. O próximo seria o Shell. O que o Shell faz? O Shell ele vai dar uma espessura no nosso objeto. Observa que a gente tem o plane. E aí, eu quero dar uma altura nesse plane, né? Para ele meio que virar uma box, por exemplo. Se eu procurar o extrude aqui, ó, ele não vai estar. Por quê? Porque ele não aceita o extrude no plane. Então, como que eu faria para dar uma altura nele? Eu uso o Shell. Olha só. Então, o Shell, a gente vai trabalhar com dois valores aqui, ó, o Inner Amount e o Outer Amount. O Outer Amount é a parte de fora. No caso aqui, ele está subindo. E o Inner Amount, que é por dentro, ele está indo para baixo. Então, assim, a gente escolhe, né, de acordo com o que for fazer, um dos dois para dar essa espessura. O Shell ele funciona em qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente tiver e quiser dar uma espessura maior, a gente pode usar o Shell. Por exemplo, se eu tivesse, vamos supor que eu fiz alguma coisa aqui com a line, deixar corner, vou fazer o outline e vou dar o extrude. Pronto. Se eu quiser depois dar uma espessura nisso daqui, então eu posso, vamos ver como que o Shell vai funcionar nisso. Ó. No caso aqui, a gente não poderia usar o Inner Amount, tá? Ó. Deixa eu pegar pela top, dá para ver bem. Se eu usar o Inner Amount, olha lá o que ele vai fazer. Ó. Ele vai fazer para dentro, né? Então, a gente nem consegue enxergar nada. Depois que ele cruzar, aí a gente vê o erro ali, vamos dizer, né? Agora, se a gente usar o Outer Amount, ó, ele cria ali uma espessura. Só que tem que tomar cuidado que às vezes ele deforma, tá? Dependendo do objeto. Ó, ele foi meio para baixo ali. A gente nunca vai usar forçando muito o valor, né? Seria às vezes para dar uma espessurinha de leve em alguma coisa. Então o Shell é isso que ele vai fazer. Ele vai dar uma espessura tanto para fora quanto para dentro. Só tomar cuidado que às vezes ele faz pro lado assim, meio deformado um pouquinho. Ele não segue exatamente, né? Eu utilizo mais ele no plane mesmo. Quando eu faço um plane, fiz o que eu tenho que fazer e aí eu preciso dar uma espessura nele por causa do render. Então eu utilizo, né, porque tem muitas coisas que a gente, se deixar o plane sem uma espessura, tipo a água mesmo, o material ele vai aplicar tudo certinho, só que o comportamento vai ser um pouco estranho, vai ser meio errado. A gente tem que dar uma espessura no objeto para poder ter alguns outros controles em cima do material, de luz, esse tipo de coisa. Então, sempre que vocês fizerem o plane, tanto for para tapete, para água, para qualquer coisa, é importante dar espessura. E aí vocês vão utilizar o Shell para dar essa espessura no objeto. Vamos lá? O próximo é o Smooth. O Smooth é o seguinte, eu não vou conseguir fazer a demonstração dele aqui. Deixa eu pensar.
Deixa eu ver se eu tenho algum desenho. Porque assim, tem um erro que acontece. Acho que aqui dá. Tem um erro que acontece com o Smooth. Principalmente quando a gente traz arquivos assim do CAD. E é o seguinte, ó. Eu acho que aqui tinha um errinho desse. Ó. Deixa eu acertar a escala aqui antes. É o seguinte, isso daqui, ó. O Smooth vai ser muito usado quando a gente observar esse tipo aqui de erro. Quer ver? Vou aplicar um branco aqui. Ó. Observa aqui, ó, que a gente tem uma mancha. Tá vendo? Nesse objeto aqui. Deixa eu isolar ele. Ó. Geralmente, quando a gente modela algumas coisas mais que tem muitos segmentos e redondo, né, no CAD, e importa no Max, por exemplo, é comum vir meio manchado. Deixa eu ver se no render, se ele fica certo ou se ele mancha. Ele mancha, ó. Era para ele estar branco, mas ele não tá. Ele tá meio esquisito aqui a face, né? Ele fica meio cinza, meio estranho. Alguns, ó, ele fica certinho. Porém, alguns, ele dá uma manchada. Como que a gente vai corrigir isso daí? Então, para isso que serve o Smooth, ó. Vou lá no Smooth. Pronto, ó. Olha só, sem ele, com ele. Vamos ver o render agora. Certo? Então, o Smooth ele vai corrigir. Eu nem preciso clicar nesses dois aqui. Se vocês aplicarem o Smooth, por exemplo, automaticamente, se for um erro assim do CAD, mas um erro assim, é um erro de configuração, às vezes, do CAD, não é um erro do desenho. Por exemplo, ali onde eu desenhei essas vigas metálicas aí, não tem nenhuma face dentro da outra, nada. Ela está o desenho certinho. Só que como ela tem muito segmento e a gente aumenta aquela quantidade de segmentos, pode acontecer que por isso, por esse excesso, né, de segmentos para a gente ter o desenho bem lisinho no Max, pode acontecer de dar só essa mancha e aí a gente corrige com o Smooth. Se vocês, por exemplo, puxarem algum desenho do CAD, colocar o Smooth e não resolver nada, é porque tem erro no desenho mesmo. Aí observa lá porque vai ter alguma face uma dentro da outra, alguma coisa assim. Se vocês clicarem aqui e nada acontecer, tenta clicar no Auto Smooth e no Prevent Indirect Smoothing, para ver se ele corrige. Se de todas essas maneiras não tiver corrigido, observa o desenho mesmo que vai ter algum erro. Então isso daqui, o Smooth a gente vai usar para isso. Toda vez que vocês puxarem um desenho, olhar e ver mancha, isola lá aquele objeto e joga o Smooth nele para ele corrigir e o desenho ficar certinho, né? Para não ter nenhum erro depois no desenho. Muito bem. Vou resetar aqui. Continuando, a gente vai ter um outro modificador aqui que talvez seja mais por curiosidade. Vamos ver. Que seria o Squeeze. O que o Squeeze vai fazer? Vamos aumentar já aqui para 20, 20, 20. O Squeeze, ele vai... Olha só. Primeira parte, ó, o Axial Build, o Amount. Então, observa que ele está... A parte de baixo está ficando parada e ele está mexendo na parte de cima. Esticando ou espremendo o objeto, né? Conforme o valor negativo, ele espreme. Valor positivo, ele estica. Curve.
A gente molda o valor dessa curva. Ó, conforme eu diminuo ou aumento, ele vai criando para mim novas formas, né? Ó. Então aí, mexendo no valor da curva, eu já vou tendo outras opções aqui. Então isso daí seria no axial build. Eu mexo nessa parte de cima. Se a gente mexer no radial squeeze, ó, aí ele mexe no outro eixo. Ó. Muito cuidado ao fazer isso daqui ao contrário, porque ele está entrando face uma dentro da outra aqui, tá? E às vezes pode dar algum erro. Então, ó, aqui a gente já consegue fazer mesa de uma maneira fácil, né? Um desenho de mesa, um desenho de um vaso, ó. E depois a gente só elimina essa parte daqui de dentro, dá uma espessura. Bom, qualquer tipo de formato assim, né? A gente tem mesa de jantar que é desse jeito, mesa de canto. Vários móveis que a gente pode criar com isso, né? Então, radial a gente trabalha nesse outro eixo, né? No eixo X e Y. E no axial a gente trabalha naquela altura. Se eu voltar aqui e começar a trabalhar com altura, ó, eu consigo outras formas, né? Dá para chegar a fazer um daqueles vasos, né, que fiquem em cima de mesa, de vidro. Então a gente vai mais ou menos por esse caminho, né? Peças de decoração, né, escultura, que é um negócio mais livre, que a gente pode ir fazendo o que quiser, que não segue nenhum projeto, no caso, né? E a gente pode limitar o nosso efeito também. Mesma coisa do que a gente já viu em outros modificadores. Ó. Conforme eu, por exemplo, aumento aqui. Ó. Se eu limitar o meu efeito no lower, ó, eu vou limitando a quantidade de efeito que eu quero no objeto. E no upper, ó, a gente vem de cima para baixo, né, no upper. E no lower, a gente vai de baixo para cima. Eu já consigo dar, por exemplo, uma espessura aqui, né? Ó. Ao invés de fazer ele reto e indo até lá, eu posso dar já uma espessura de um tampo aqui, alguma coisa do tipo. Depois, no Effect Balance, eu limito, eu aumento aqui o volume do meu efeito. Né? E no Bias, eu controlo isso daí também. Então, esse modificador Squeeze, a gente consegue espremer partes dos objetos, né? E aí a gente pode fazer isso em qualquer tipo de objeto. Por exemplo, se eu fizer na esfera. Não, vou pegar daqui e já vou jogar meu modificador em cima dela. Vou tirar para limitar, olha só. Eu estou espremendo o meio dela. Ó. Pronto. Então eu já consigo criar outros formatos nisso daqui. Como fazer um daqueles pezinhos de academia. Seria uma maneira fácil, né, de fazer isso daqui com o Squeeze. É só imaginar assim, o formato, a forma que vocês pegarem o box ou a esfera, o que seja, pensa que ele vai espremer. E aí é o formato que ele vai, natural, né, que ele vai fazer no objeto. E aí depois a gente só vai trabalhando em cima disso daqui para poder ter um pouco mais de definição dentro do que vocês querem. Né? Observa que ele só pegou a esfera e espremeu ela. Quando ele espremeu, o que acontece? A parte de cima e a de baixo esticam. Né? Na box, a mesma coisa. Eu espremi embaixo dela. Então, a parte de cima aumentou. É isso aí que o Squeeze vai fazer. Criar objetos onde a gente espreme e tem as duas pontas. Ou, se eu limitar para baixo, eu tenho ele espremido de outra maneira ali.
bem. O próximo, vamos criar uma box aqui. Ele vai fazer alguma coisa parecida com isso, ó, que é o taper. O que o taper faz? Ó? Ele está pegando ali a minha parte de cima e está aumentando ela. E a parte de baixo não sai do lugar. Ó. Se eu mexer no curvo, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso em curva. Ó. Então é uma outra maneira da gente criar mesa, criar esse tipo de móvel, né? Se eu não quiser ele curvado, quiser só ele reto mesmo, ó, tem muita mesa externa que é de Vime, por exemplo, que é mais ou menos isso daqui. Depois só tem um tampo de vidro, né? Então no taper a gente trabalha o amount, é o quanto que ele vai aumentar essa parte de cima da maneira que está. E o curve, a gente define se vai ter curva ou não, né? Se for reto mesmo. Aí a gente tem o eixo, né, do taper. Em Y, por exemplo, ó. Aqui a gente vai só alterando o eixo, ó, em X. E o efeito, a gente vai definindo também, ó, ZY, em Y ou em Z. A gente define aqui o efeito só em Z. Eu estou trabalhando no eixo X, só que eu estou com o efeito só em Z. Agora, trabalhando no eixo X e com efeito só em Y, ó, faz isso daqui. E se eu tiver o efeito em Z e Y, ele faz o taper nos dois eixos. Ó. Se eu definir o meu eixo primário como Y e definir o meu efeito em Z, ó, já mudou o eixo. Né? O meu Z, com referência ao Y, já seria o meu X. Se eu colocar no Z, ó, seria nesse sentido. E no Z e X, nos dois. Se eu trabalhar em Z, mesma coisa. Ó, vou definir meu efeito só em X. Ó, ele só aumenta ou diminui em X. Se eu colocar em Y, ó, só aumenta e diminui em Y. E nos dois eixos, ele vai fazer o aumento nos dois. A gente pode também, da mesma maneira, limitar o nosso efeito. Ó, limitando no upper. Então, ó, eu vou. Ó, na parte de cima, meu eixo está aqui, tá? Ó, bem nessa parte aqui, ó. Esse laranja aí. Ó. Então, eu limito o meu efeito no upper. Se eu limitar no lower, ó, ele limita o meu efeito no lower. Eu já consigo ir criando, né, outros formatos aqui, limitando para não ter o efeito que eu conseguir ter as bases. Né, ó. E eu posso também, ó, no taper, mexer aqui no meu gizmo. Ó. Então, conforme eu tiro, por exemplo, ó, meu formato é esse aqui. Então, ó, isso daqui, o amarelo, é o meu limite de efeito em cima, que está para fora, não faz diferença. E eu limitei meu efeito aqui. E a outra, que é o amarelo um pouquinho mais escuro, ó, é o efeito que eu estou dando no meu objeto. Conforme eu entro dentro do objeto, aí eu consigo modificar um pouquinho esse meu gizmo, né? Ó. Por exemplo, se eu quisesse fazer as duas bases retas, né? Ó. Então eu vou fazer o movimento do meu gizmo e vou ajustando o limite meu no lower e no upper. Então eu consigo trabalhar isso daí de outras maneiras.
Então é isso aí que o taper vai fazer. Ele vai trabalhar a minha parte de cima do objeto, aumentando ou diminuindo se eu trabalhar no Z, né? E eu vou conseguir curvar também isso daí e depois, se eu quiser, eu posso impor limites dentro dele para fazer o efeito. Muito usado, então, para fazer a parte de mesa também, tipos de móveis que vocês observarem que a parte de cima é maior que a de baixo ou algo do tipo, curvado ou não, a gente consegue trabalhar isso no taper também. O próximo é a outra maneira que eu tinha falado de suavização, que talvez seja a que a gente mais vai usar. Então eu vou fazer aqui também, ó, uma box por enquanto para explicar. Vou colocar tudo um mesmo. Qual que seria esse modificador? Seria o Turbo Smooth. Quando eu aplicar, ó, observa que ele já criou mais faces do que eu tinha. Ó. Já tenho mais faces. Ó. O que a gente tem? A gente tem o Iterations. Conforme eu aumento, ó, o que ele faz? Por exemplo, aqui, ó, ele tem uma face. Eu vou colocar 2, ele vai subdividir essa minha face e vai criar 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Se eu colocar 3 aqui, ó, ele vai subdividir de novo ó, em 3. E assim por diante. Ó. Ele vai subdividindo a minha malha até ficar o mais suave possível. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado com o lance de aumentar esse número de interações também, tá? Porque é muito perigoso travar, né? Por causa de placa de vídeo. Olha como ficou agora. Com 8, né, por exemplo. Ficou absurdo, né, de interações. E quanto mais interações a gente colocar, mais pesado, né, vai ficar o nosso desenho. Então, geralmente, ó, se eu pegar uma box, né, sem nada de segmentos, talvez aqui, se tiver mais longinho, assim, não tiver nada muito perto, com 4 já resolve o nosso problema. A gente tem a opção aqui, ó, do Render Iterations. Se eu ligar ele, olha só, vou renderizar o objeto. Tá diferente, né? Ó, ele fez a box. Por quê? Aqui eu tô com interação 4 na viewport. Só que no render eu tô com 0. Ó, se eu colocar 1, ficou diferente. Então, uma maneira, às vezes, de suavizar aí a viewport para vocês é deixar, por exemplo, 0 aqui, né, depois que vocês tiverem chegado no resultado final, e pôr aqui, por exemplo, 5. Ó. A hora que eu renderizo, ele está com 5. Só que aqui na minha viewport eu estou com 0. O ideal é assim, é vocês chegarem, né, no valor. Então, ó, 5 vai estar bacana, não tem erro, né? E não vou mais mexer nesse objeto. Eu zero aqui, para não pesar a minha viewport, e deixo o número de interações 5 para fazer no render. Seria uma opção, né? Se vocês ligarem ali. O Isoline Display, olha só, ele também me mostra apenas os segmentos que eu tenho na box. Ó. Apesar dele estar arredondado aqui, ó, ele me mostra como se fosse a box. Ó. A frente, o topo, a lateral esquerda, a base. Se eu aumentar, por exemplo, aqui 2, ó, observa ali que ele vai me mostrar agora como se eu tivesse 2 segmentos na box. E aí olha como já muda o meu formato. Vamos fazer aquele teste agora. Basicamente é só isso daí que vocês vão mexer, tá? É legal deixar no Isoline Display porque ele libera um pouco de espaço aqui também, né, pra gente. Fica mais suave na viewport. Vamos fazer o teste, ó, com o número de segmentos aqui também para vocês verem a diferença que ele dá quando eu tiver mais ou menos segmentos, ó. Então aqui eu vou deixar com 1. Esse eu vou deixar com 5. Esse eu vou deixar com 10. E esse eu vou deixar com 20.
Então vamos ver como que o Turbo Smooth vai atuar em cada uma dessas diferentes aqui, ó. Diferentes quantidade de segmentos. Eu vou deixar o Turbo Smooth com 3, tá? Para a gente ver. Vou copiar para esse, vou copiar para esse e vou copiar para esse. Olha só. É super parecido, se a gente for ver, com o Mesh Smooth. Eu não vejo tanta diferença visual assim. A maior diferença que eu vejo é nesse daqui, né? Ó, onde ele realmente criou tipo uma pastilha aqui, né? Um comprimido. Agora, de maior aqui, ficou bem parecido, né? Ele arredondou bem aqui o canto, né? Bom. Mas olha a diferença, ó. Por exemplo, aqui a gente está com 5, né? A gente estava com 5. Eu coloquei 3, então ele pegou essas 5 e multiplicou por 3. Olha quantas faces novas, né, a gente tem agora. Nesse que tinha 10, ó, tem muito polígono, muita face. E nesse que tinha 20, então, ficou absurdo. Então é o mesmo cuidado. Eu recomendo mais a gente usar o Turbo Smooth do que o Mesh Smooth, tá? Porque ela é uma tecnologia mais atual, um pouco. Então a maneira com que ele trabalha em cima do objeto na suavização da malha, eu acho melhor. O Mesh Smooth já caiu até em desuso, mas assim como tem muita coisa no Max que não se usa mais e continua lá porque ninguém tira, o Mesh Smooth talvez seja uma dessas, tá? O Turbo Smooth ele vai dar um resultado melhor, na minha opinião. Então, ó, com 5 a gente já teria um desenho já bacana, já, né? Já bem suave, bem... Vamos dar um render aqui, ó. Olha só. Dá para ver que quanto maior o número de segmentos, mais ele fecha, né, essa aresta, as arestas do objeto, né? E eu posso, ó, jogar tipo um daquele FFD, ó, só para vocês verem, control points, ó, e depois trabalhar em cima, né, para dar um movimento a mais no objeto, algo do tipo. Geralmente a gente sempre vai combinar alguns modificadores, né, de forma tal para fazer o nosso objeto. Então eu posso ir, parto de uma box, eu crio, né, o Turbo Smooth, depois eu vou jogando elementos em cima dele para criar as deformações que eu quiser. Ó. Se eu quiser jogar um noise nele, por exemplo, para movimentar. Ó. Ó. Então eu sempre posso adicionar modificadores, né, para criar o resultado final que eu quiser. Para não ficar aquela coisa só lisa, eu jogo noise, ó, ele vai dando um movimento. Não que isso daqui seja alguma coisa, né, mas só para vocês verem. Quanto mais suavizada eu tiver a malha, melhor os outros modificadores meus vão funcionar em cima dela, tá? Mas eu nunca faria isso aqui, por exemplo, nem isso. Esse exagero, né, de segmentos que não vai fazer necessidade. É mais ou menos a mesma esquema do que eu expliquei no Mesh Smooth. Com 5, a gente já consegue um resultado já interessante já no Turbo Smooth, né? Não tem necessidade de colocar mais do que isso. Depois a gente tem o Twist. O Twist, como o nome já diz, ele vai torcer o nosso objeto. Ó. Vamos lá. Twist. Bem simples isso. Tem o mesmo esquema de limite, de eixo e os valores, né? Ó. Então, angle, ó. Eu vou mexendo no angle, ele vai torcendo o meu objeto. Bias. Ele volta. Ó. Ele volta e limita lá em cima. Ó. Se eu diminuo o meu bias, ele vai jogando o meu twist para baixo. Conforme eu vou aumentando, ele vai torcendo no objeto, torcendo, deixando a parte de baixo já reta, até chegar no limite máximo ali dele. Então aqui a gente consegue controlar no bias, né, positivo, ele vai jogando para cima,
negativo, ele vai jogando o efeito só para baixo. Então, eu consigo controlar o que ele vai fazer aqui. O eixo, né? Por exemplo, o eixo Y. Ó, vou tentar de cima aqui, ó. No eixo Y é esse o efeito que ele faria. E no eixo X, o inverso, né? Tipo, isso daqui poderia fazer alguma coisa para pôr na parede, né? Uma escultura diferente na parede, dependendo da textura que aplicasse. Se a gente utilizar no Z, são coisas assim, vai muito da criatividade de vocês na hora que estiver criando, às vezes, uma peça exclusiva, né? Vamos dizer, alguma escultura ou alguma mesa. Imagina uma mesa com um pé desse jeito, né? Um negócio bem diferente, né? Lance de limitar efeito, mesmo esquema. Ó. No upper eu limito para cima e no lower eu vou limitando aqui embaixo. Aí eu posso criar, por exemplo, o pé, né? Mais retinho. Posso limitar no meu upper e criar a base dele já reta. Então, no upper e o lower, é legal para a gente criar a base e o tampo, né? Vamos dizer. Para ele não ficar inteiro torcido, né? A gente começar com alguma coisa. A gente tem o mesmo esquema do gizmo, ó, onde a gente pode mudar, né, aqui, ó, o posicionamento do nosso efeito. E o center, que a gente muda o centro do nosso gizmo. Então, esse daí seria o twist, que serve para a gente torcer, né, os objetos. Próximo, wave. Wave para fazer onda. Uma outra maneira, né, da gente fazer ondas. Que a gente vai ver também como fica, né, depois a água utilizando o wave. Então, vamos lá, wave. Ó, amplitude 1. Amplitude 2. Wavelength. O phase, que é o movimento dela, e o decay, onde a gente vê a altura. Então, ó, as duas amplitudes, né, são as duas alturas da onda. Então, aqui a gente consegue controlar, por exemplo, a amplitude 2 são as pontas. Ó, tá? Então, a gente pode deixar a ponta mais suave e aumentar a amplitude 1, ó, que seria a parte do meio. Para deixar suave. Né? A gente nunca pode forçar muito o efeito. Wavelength, olha só, conforme eu diminuo, eu tenho mais ondinhas ali no meio. Conforme eu aumento, eu vou tendo menos. Então, aí vai do efeito que a gente quiser fazer, né? Depois a gente tem também aqui, ó, gizmo. Então, eu posso vir para cá, para lá. Eu posso rotacionar, ó, para ter a minha onda, né, em outro sentido. E o center, que é o centro dele no efeito, tá? Pode mexer sempre com o gizmo, que dá meio que na mesma, né? Por exemplo, né? Ó. Então ele cria essa ondulaçãozinha aqui, conforme a gente joga o material da água, fica legal, né? Então a gente pode ir controlando para ficar pensando em água, né, o mais suave possível. Então esse daí seria o efeito que o wave faz, né? Ele vai criar essas ondinhas retas assim, contínuas. E aí depois a gente pode, com o gizmo, modificar o posicionamento delas. Agora a gente vai começar a ver... Agora não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a parte de modificadores de line
para a próxima aula, para a gente não misturar com esses modificadores da Geometry, né, de objetos sólidos, porque aí eu consigo explicar mais pausado para não ficar uma aula muito comprida também. Então é o seguinte, ó, a gente vai ter esses modificadores para ajudar a gente a chegar a alguns formatos, né? Não é o caso assim da gente realmente pegar e fazer a modelagem. O importante que eu acho nessa parte de modificadores é vocês observarem, né, lembrar na cabeça, fazer bastante, né, situações com esses modificadores, mexer nas propriedades para ver certinho o que cada um pode fazer, como que vira, né, um objeto vai virando o outro a partir dos modificadores e ter isso gravado na mente. Por quê? Porque aí quando vocês pegarem alguma coisa, algum móvel, às vezes, né, para modelar, às vezes parece ser uma coisa impossível de fazer se a gente for trabalhar modelando por parte, mas que com um modificador desse daí a gente já consegue o formato dele. Então, aplica bastante esses modificadores em box, em esfera, em todas as geometrias ali básicas, né, que a gente mais vai usar, que seria a box, a esfera, o cilindro, talvez o... não, tubo não. Box, na box, esfera e cilindro, aplica todos esses modificadores que a gente viu, esses três objetos, e vê todas as opções, o que cada um pode virar. Minha dica é até vocês pegarem e anotarem num caderno, né, alguma coisa assim, ou aí no computador mesmo. Tipo, se eu aplicar o modificador squeeze, por exemplo, no cilindro, eu posso criar esse objeto, esse objeto, esse objeto. Então faz uma lista do que cada modificador pode criar no final. Para depois, quando vocês pegarem alguma coisa para modelar, vocês podem até ter, né, já decorado essa anotação ou não. Mas a gente pode pegar e olhar lá, olha só, se eu fizer por esse caminho vai ficar mais rápido, depois eu só faço alguns ajustes, né, esses ajustes que a gente ainda não aprendeu. Mas é muito importante vocês terem essa anotação para que facilite depois, né, o caminho final de vocês para a criação desse objeto. Então, bons estudos para vocês, qualquer coisa é só me chamar. Tchau!